Olá, quero me apresentar, sou João Eduardo Ornelas, estou aqui iniciando esse projeto, um projeto de gravações de mini palestras, estudos curtos a respeito do espiritismo, da doutrina espírita. É um projeto que inicia com muita coragem, né, e pouco planejamento. Eu não É um projeto amador, voluntário. Estou aqui falando do meu quarto, meu armário está aqui atrás e, na verdade, eu acredito que, contando aí com a ajuda dos bons espíritos, com a ajuda de Deus, me dando aí entusiasmo, disciplina, é um projeto que eu quero manter uma certa regularidade, e o formato irá se delineando com o decorrer do tempo, né? Então, o excesso de planejamento muitas vezes atrasa o início de algo, né? O feito é melhor do que o bem feito não feito, né? O feito que é realizado. Por isso, baseado nisso, a gente está dando início. Aí eu quero dizer aqui qual será o foco desse projeto. Pois bem, falar sobre a doutrina espírita na ótica de Allan Kardec, ou seja, nós vamos nos concentrar nas obras de Allan Kardec, no pensamento de Allan Kardec, na postura de Allan Kardec, né? Há um crescente movimento nesse sentido de resgatar Allan Kardec para os seguidores do Espiritismo, sendo Allan Kardec um personagem muito pouco conhecido no movimento espírita, né? Então existem aí vários formadores de opinião, vários influenciadores trabalhando nesse foco, nesse campo de trazer para o público Allan Kardec, né? Que é quem foi realmente Allan Kardec, os aspectos do seu trabalho, a seriedade do seu trabalho, como que esse trabalho foi realizado, o conjunto de espíritos que participaram desse trabalho com Allan Kardec, lembrando que a doutrina espírita ela foi construída de forma coletiva. Allan Kardec foi o seu grande elaborador do ponto de vista do plano físico, né, do plano material, através das comunicações dos vários espíritos que trabalharam com ele sobre a coordenação do Espírito Verdade, todos eles espíritos superiores, né, espíritos adiantados. E Allan Kardec, do plano físico, foi aquele grande pesquisador, dialogador, que extraiu dessas comunicações uma doutrina, toda ela pedagógica, uma doutrina completa, né, que fecha todos os pontos, mostrando para nós a respeito das leis naturais e das relações entre os encarnados e desencarnados, né, mostrando para nós o nosso futuro, qual a razão de nós existirmos, como fazer para garantir um futuro que Deus reservou para nós, que é o de espíritos puros, futuro esse conquistado através da evolução, como que se dá essa evolução, quais as leis que regem os aspectos para conquistarmos essa evolução. Tudo isso é o que o Espiritismo nos traz de uma forma muito objetiva, lógica, racional, através do trabalho de Allan Kardec. Portanto, esse trabalho ele precisa ser divulgado, precisa ser conhecido, precisa ser aprofundado. Então, respeitando, né? Respeitando as crenças de todos, as convicções de todos, sem atacar nenhuma delas, eu viso aqui somar a esse grupo de pessoas que estão empenhadas em trazer para o mundo Allan Kardec, ou trazer ou influenciar um retorno a Kardec,
para aqueles que o abandonaram e apresentando Kardec para aqueles que ainda não o conhecem, mesmo sendo espírita, mesmo estando frequentando as casas espíritas, não conhecem adequadamente Allan Kardec. Portanto, não pretendo aqui criticar outros autores, evitar até mesmo citá-los. Não quero aqui criar divisões, celeumas, mas apresentar uma obra memorável que é a obra assinada por Allan Kardec, que não se resume aos 5 livros, as obras fundamentais, que alguns chamam de obras básicas, porém o termo correto são obras fundamentais. Existem, na verdade, 22 obras ou 23 obras de Allan Kardec, e todas elas precisam e devem ser estudadas. Então nós vamos para a apresentação aqui breve, iniciando aí, não poderia ser diferente, defendendo ou postulando a favor da valorização desse personagem, Allan Kardec. Por que Allan Kardec? Allan Kardec foi aquele que trouxe o espiritismo ao mundo, né? Ele foi o responsável por pesquisar aquele fenômeno que ocorreu no século XIX, que começou com as mesas girantes. Enfim, ele foi o grande responsável de investigar os fenômenos das manifestações espirituais, que começou com as mesas girantes e culminou então com a doutrina espírita. Então Allan Kardec é o grande responsável por apresentar o espiritismo ao mundo. E ele veio como um espírito altamente preparado para essa missão. Allan Kardec trata-se ali de um espírito superior, ou seja, dentro da escala espírita, já citando aqui, que é impossível a gente ter um entendimento correto e amplo e seguro do espiritismo sem conhecer a escala espírita. A escala espírita, segundo Allan Kardec, ela é de certa forma a chave da ciência espírita, né? Lembrando também que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia com consequências morais. Quer dizer que Kardec usou um método científico na elaboração da doutrina espírita. Então Allan Kardec foi esse espírito altamente preparado, pela escala espírita considerado um espírito superior, ou seja, é um espírito da segunda ordem e da segunda classe. Acima dele, somente o espírito puro, o exemplo que nós conhecemos de Jesus, né? Então Allan Kardec foi esse espírito superior que veio com essa missão. E o curioso é que quando ele, dialogando com a espiritualidade no início dos seus trabalhos, ele, sabendo dessa sua missão, do que estava sendo proposto a ele, lembrando que sim, proposto, não imposto, porque algo que é sagrado em todos os espíritos é o livre-arbítrio. Ninguém é obrigado a fazer nada a não ser pela própria vontade. Isso moralmente falando, né? Evidentemente que um espírito encarnado ele se submete às leis materiais, ele tem que obedecer regras, mas intimamente o seu comprometimento, o seu compromisso moral, intelectual, as suas convicções, nada disso pode ser feito ultrajando esse livre-arbítrio. E a espiritualidade superior, sabendo disso, sendo o livre-arbítrio uma lei de Deus, eles jamais impuseram a Allan Kardec a aceitação da missão para a qual ele estava preparado. E em dado momento, Allan Kardec perguntou: e se eu recusar? Os espíritos disseram simplesmente: outro assumirá o seu lugar. Só que o que é mais interessante é que quando nós vamos estudar lá no capítulo, na parte do Livro dos Espíritos que fala sobre as missões, lá na questão 579, Allan Kardec pergunta: pois se é de Deus que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir?
Quer dizer, como que poderia, né, ele mesmo talvez ali pensando no seu papel dentro da doutrina espírita, né, que foi um momento ali planejado pela espiritualidade, nós bem sabemos disso, né, que houve ali toda uma movimentação do mundo espiritual e também do mundo físico para que ocorresse naquele momento que estava planejado. E aí, como que Deus colocaria as suas fichas num espírito que seria chave para aquele projeto, como foi e é Allan Kardec, num espírito que poderia falhar, porque ele havia perguntado, né, se ele recusasse, outro assumiria seu lugar. Porém, os espíritos não disseram quando seria, se havia outro preparado, ou quanto tempo demoraria para que se preparasse outro, que talvez se perdesse aquele momento precioso, né? Se fosse outro, nós não teríamos a doutrina espírita que nós temos, seria outra doutrina espírita, e talvez nem tivesse vindo ainda para a humanidade. Enfim, são conjecturas, né, que são plausíveis, são possíveis. Então, nessa questão, Allan Kardec pergunta, né, se a missão vem de Deus, por que ele dá uma missão para aquele que pode falhar? E aí a resposta é o seguinte: não sabe Deus se seu general obterá a vitória ou se será vencido? Sábio, crede. E seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Então a gente percebe que nas missões realmente importantes, Deus confia aqueles em quem ele realmente sente segurança, que ele sabe que realmente está preparado. Ele sabe se o seu general tem condições de vencer. Isso nas missões importantes, porque nós sabemos também que tem as missões menores. Cada um de nós tem uma missão e não é nada incomum que a gente fracasse na nossa missão, né? Missão de pai, a missão de professor, a missão de esposo, todas são missões, mas quando é uma missão realmente macro, que vai envolver, como nesse caso, a humanidade, os espíritos sabiam que Allan Kardec era o plano A e não tinha plano B, porque eles sabiam que o plano A não iria faltar. Então, a gente já começa a responder por que Allan Kardec. Então, ele foi o espírito responsável por trazer o espiritismo para o mundo. E como ele procedeu? Ele foi o espírito encarnado, né? Ele não trabalhou sozinho, veja bem, não foi um trabalho individual, longe disso, mas sem ele não teríamos a doutrina espírita. Assim nos cabe ver aqui, analisar o cenário da época, o cenário cultural, filosófico da época em que o espiritismo veio ao mundo, em que Allan Kardec iniciou e concluiu o seu trabalho, né? Pelo espírito de época vigente na Europa do século XIX, nada era aceito sem a investigação racional do homem. Então esse espírito de época, né, que era o cenário cultural, o paradigma da época, o Zeitgeist da época, era totalmente voltado para o uso da razão, da lógica, da investigação, né, do homem, do viés científico sobre todo o conhecimento e na construção de novos conhecimentos. No século anterior, século XVIII, havia acontecido o iluminismo, e o pilar do iluminismo foi o uso da razão, né? O primado da razão. Na verdade, essa visão do uso da razão, da lógica, da investigação, ela continuou a moldar as principais correntes de pensamento e as transformações sociais, ainda no século XIX. O positivismo, por exemplo, né, que foi muito forte na época, ele dizia, por exemplo, ele defendia que o conhecimento humano deveria se basear na observação e na ciência. A gente não pode dizer que Allan Kardec tenha sido positivista, né,
porque o positivismo não admitia o espírito, não admitia as questões metafísicas, né? Mas aspectos do positivismo influenciaram o trabalho de Kardec, assim como influenciava toda a cultura daquela época. Então Allan Kardec não poderia agir de forma diferente. E ele era uma pessoa com muitos aspectos positivistas na sua própria vida, né? Ele não abraçava o positivismo como um todo, mas havia aspectos do positivismo que eram sim adotados por Allan Kardec, a visão científica, né? O gosto pelo estudo, pela experiência, pela experimentação, pela observação, né? Manter ali uma mente totalmente isenta de preconceitos, buscar mesmo a verdade pura, né? E aí, diante do trabalho de Allan Kardec, existe aí um questionamento, porque Allan Kardec é chamado de codificador, mas algo aí que vem se tornando já um ponto pacífico, que essa denominação não faz jus ao trabalho de Allan Kardec, ao contrário, diminui a importância e a extensão do seu trabalho, né? Allan Kardec, ele é colocado como aquele que elaborou a doutrina espírita, aquele que é mesmo o autor da doutrina espírita. Eu vou explicar, não se assustem. Allan Kardec não fez tudo sozinho, né? Porém, Allan Kardec, ele não inventou, não criou o espiritismo enquanto fenômeno. Os fenômenos espíritas sempre existiram, sempre vão existir, existiram de todo sempre, a mediunidade, né, os efeitos físicos, todos esses fenômenos, a comunicação com os mortos, isso sempre existiu. Allan Kardec não inventou isso, mas Allan Kardec, ele dialogou com os espíritos superiores, ele foi aquele investigador crítico, aquele investigador detalhista, insistente, que extraiu os conhecimentos, as informações dos espíritos superiores através de suas perguntas, dos seus questionamentos, e foi direcionando esse trabalho e tendo contato com outros centros espíritas do mundo inteiro, através da Revista Espírita, onde ele pôde elaborar o seu método científico, né, de buscar ali um consenso, a coletividade, a universalidade dos ensinos dos espíritos, evidentemente antes passando todas as informações pelo crivo rigoroso da razão, da lógica e do conhecimento já positivado da humanidade. Aquelas informações que não passassem nesse crivo não eram aceitas, e as que eram aceitas teriam que passar pela segunda etapa, que é da universalidade dos ensinos dos espíritos, ou seja, espíritos de locais diferentes, por médios diferentes, em ambientes diferentes, dizerem essencialmente a mesma coisa a respeito daqueles temas específicos. Somente assim Allan Kardec considerava como sendo uma verdade, como sendo um princípio espiritual válido e que deveria ser incorporado à doutrina espírita. Mas só que ele recebeu essas comunicações, o restante foi iniciativa dele. A doutrina espírita foi obra de Allan Kardec. A elaboração da doutrina, os fenômenos espíritas não é criação de Kardec, porque isso é universal, isso é do mundo. Os princípios, os conceitos, os ensinamentos foram passados pelos espíritos. Mas pegar esse material, extrair dele uma doutrina totalmente pedagógica, submetendo tudo a um método científico, extraindo dali a sua utilidade para a humanidade, qual o papel daquela doutrina, né? Isso tudo foi obra de Allan Kardec. Então não é exagero, não é nada demais se a gente disser que Allan Kardec é o autor da doutrina espírita. Portanto, para não cair no exagero, para não atrair críticas,
Allan Kardec ele é, no mínimo, coautor. Ele é coautor do Espiritismo, no mínimo. Então, longe de ser somente um codificador, Allan Kardec é, no mínimo, um coautor. E aí eu quero propor aqui uma visão, um raciocínio, um ponto de vista, ao dizer que Allan Kardec ele representa muito mais do que um indivíduo. Nós sabemos que Allan Kardec é um codinome, é um pseudônimo do grande pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, já conhecido na França, com vários livros publicados na área da pedagogia. E ele começou a investigar os fenômenos, a dialogar com os espíritos, e quando surgiu a publicação do Livro dos Espíritos, ele decidiu usar um pseudônimo para desligar a publicação do seu nome de pedagogo, que já era muito conhecido. Então ele separou a sua vida profissional até então do pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, daquele que iria trazer para o mundo a doutrina espírita, a partir dali, usando o nome de Allan Kardec. Então a gente percebe que Allan Kardec, quando a gente diz assim, está em Kardec, Kardec disse isso, Kardec escreveu aquilo, e às vezes você vai ver na obra, está lá um texto atribuído, por exemplo, a São Luís, a Santo Agostinho, a Fénelon, a Erasto, e aí você pode dizer, não foi Kardec que disse, né? Foi Fénelon, foi Santo Agostinho, foi esse ou aquele. Porém, quando a gente fala em Allan Kardec, a gente fala num trabalho coletivo, né? Allan Kardec é como se fosse um selo, um carimbo, uma grife que representa toda uma comunidade, uma coletividade do trabalho, da individualidade do indivíduo Allan Kardec, o Hippolyte, que se passou a chamar Allan Kardec, com toda a sua bagagem, com todo o seu preparo de espírito superior, né? Todo o apoio que ele recebeu dos encarnados que foram também providenciais, que cada um, por seu turno, também teve seu papel na missão, cada um desempenhou uma missão ali, os médios que trabalharam com ele, os editores, todos aqueles que participavam dos seus experimentos, os grupos que surgiram em todo o mundo, né? E o método científico que ele utilizou do controle universal do ensino dos espíritos, uma pleiade de espíritos que trabalharam com ele, o Espírito Verdade que coordenou tudo isso. Então Allan Kardec representa tudo isso. Allan Kardec, quando a gente diz Allan Kardec, ele já traz em si, incorporado, englobado, todas essas potencialidades, os espíritos que trabalharam com ele, o Espírito Verdade, o seu método, toda a sua bagagem individual e as obras que ele assinou. Então, quando a gente diz Allan Kardec disse isso, disse aquilo, afirma isso, afirma aquilo, a gente está se referindo a tudo isso, não somente a uma individualidade. Porque se você for comparar o indivíduo Allan Kardec, embora seja um espírito superior, altamente evoluído, e coloca do outro lado um espírito A, B ou C, que disse algo que confronta o que Kardec disse, e você tem ali que definir a sua simpatia por uma ideia ou por outra. Quando Allan Kardec já disse algo, aí vem outro espírito e diz em contrário, e aí você se sente compelido a seguir esse outro espírito, ou seja, você vai abrir mão de Kardec e vai seguir esse outro espírito. Você não está ali confrontando duas individualidades, você está confrontando uma individualidade, ou no máximo ali um espírito e seu médium, e do outro lado tem Allan Kardec, com todos os espíritos superiores que trabalharam com ele, com um método científico,
com a sua comunicação com cerca de 1000 centros espíritas pelo mundo todo, a universalidade dos espíritos, o Espírito Verdade, percebe? Então, quando você abre mão de Kardec em algum sentido, você está abrindo mão de tudo isso, que é o que Allan Kardec representa. E está optando por seguir uma individualidade, por mais abalizado que seja o nome, mas você estará seguindo uma individualidade. Se essa individualidade está dizendo algo que compara com Kardec, que combina, melhor dizendo, com Kardec, que está somente trazendo uma contextualização do que diz Kardec, uma exemplificação do que diz Kardec, uma ampliação do entendimento do que diz Kardec, então não há confronto. Você não tem que optar, você não precisa abandonar Kardec para ficar com outro, você fica com os dois. Mas se há um confronto, se há ali uma dicotomia, e você precisa optar, você tem o direito de optar, ficar com Kardec ou adotar o outro ensinamento, mas que fique claro o que Kardec representa, o que você está abrindo mão, de que você está abrindo mão para optar por um outro caminho. Você é livre para fazer isso, tem o nosso respeito, você tem seu livre-arbítrio, né? Mas que saiba exatamente o peso da sua escolha. E pensando nisso, eu fiquei raciocinando sobre uma forma, um símbolo, algo para deixar isso nítido, para a gente, de repente, ter em mente tudo isso de uma forma clara, visível, numa só olhada, né? Como um símbolo realmente que traz ali todas as suas significações. Eu tomei a liberdade de fazer esse singelo círculo ou símbolo, né? Não sei como poderíamos chamar. Então, quando a gente fala em Allan Kardec, o nome de Allan Kardec está no centro. Eu não consegui tornar visível o cursor, né, aqui do mouse, mas vamos lá. No centro, no círculo central, está Allan Kardec, espírito superior, capacidade moral e intelectual própria de um espírito superior. E ali no próximo círculo a gente vê alguns dos espíritos que trabalharam com Kardec, desencarnados. Vamos lá: Sócrates, Platão, Agostinho, Vicente de Paulo, Fénelon, Erasto, João Evangelista, São Luís, Lamennais, Pascal, Franklin, Galileu, Napoleão, Paulo de Tarso, Lázaro, Hahnemann, Swedenborg, etc, 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 etc. Muitos outros que não estão aí. No próximo círculo, alguns aspectos aí importantes que nortearam o trabalho de Kardec: o uso da lógica e da razão, a universalidade dos ensinos dos espíritos, que foi o seu método, né, de aferição, seu método científico, é o método científico da doutrina espírita, e o seu contato com espíritas de todo o mundo. Segundo ele, cerca de 1000 centros espíritas por todo o mundo se correspondiam com ele. E no círculo exterior, como aquele grande arquiteto disso tudo, o Espírito Verdade, que eu coloquei aí Jesus, porque há uma ideia, um entendimento que não é unânime no meio espírita, mas é o predominante, de que o Espírito Verdade é Jesus. E eu partilho deste pensamento. E a maioria daqueles que pensam diferente é porque não tiveram oportunidade de voltar seus estudos nesse sentido, ou até ouvir alguém trazendo esse estudo como eu indicaria. Posso até deixar aqui, né, abaixo um link para estudos nesse sentido, principalmente do professor Cosme Massi,
mostrando que o Espírito Verdade é Jesus, né? E mais que Jesus, o Espírito Verdade, era o guia espiritual de Allan Kardec. Outra coisa que muitos acham exageros, mas se fosse debruçar e estudar sobre os princípios da doutrina espírita com relação ao papel do guia espiritual, a capacidade de um espírito puro de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente vê que não é nenhuma dificuldade a gente admitir que Jesus era sim o guia espiritual de Allan Kardec, porque ele prometera lá atrás que enviaria o Consolador. Nada mais natural que ele viesse trazer esse Consolador e que eles tivessem uma ligação, um elo fortíssimo com aquele que ele elegeu para ser o seu representante aqui na Terra, no papel de trazer esse Consolador, que é Allan Kardec. Então é algo totalmente plausível, entendível, e que eu tenho crença nisso, baseado nos estudos, nas obras de Allan Kardec, nas publicações e, sobretudo, em ouvindo outras pessoas maiores conhecedoras de Allan Kardec, do Espiritismo, como o próprio professor Cosme Massi, né? Então, meus irmãos, esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro arquivo aqui, nosso primeiro encontro, tá? Eu peço que vocês curtam, se inscrevam, compartilhem. Eu sei que tem algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas, alguns bons companheiros trazendo conteúdos nesse sentido, né? Eu quero humildemente me somar a eles e atingir um público que é do meu contato, né? Eu estou na cidade de Muriaé, tenho amigos espíritas e com quem eu me comunico, e quero encaminhar os links para esses vídeos que irão sair, se Deus quiser. Eu já adianto e repito, com o máximo de respeito, sem ultrajar a crença de ninguém, sem ironia, sem ataques, com ética, com educação, tá? E sem perder a amizade de forma alguma, ao contrário, quero fortalecer a amizade. Então não se esqueçam, apoiem esse projeto e me permitam estar sempre enviando aí para vocês, sempre que tiver um novo vídeo. Eu agradeço muito a atenção, um grande abraço e a gente se vê. Tchau.